Fala, Dev! Começando aqui mais um episódio do Sampa Jampa. Pô, finalmente. Puta que pariu. Depois Não de me tanto fale. tempo, né, Abraão? Depois de tanto Sim. tempo aqui, a gente ficou longe, mas a gente vai tá voltando com tudo aí. Sou o Walter, tô aqui com o Abraão. Abraão, é um prazer estar com você nessa aventura. No capítulo 5, estamos terminando. Fala aí, Abraão, como tá? Boa aí, galera. Boa noite. Bom, prazer todo meu, né? Mais um aí, mais um capítulozinho pra gente falar. E um dos capítulos mais legais que eu achei até agora. E cheio de boas dicas e cheio de coisas importantes, né? E é teste, né? Teste é a base da qualidade do código. O quinto capítulo, pessoal, então, o livro ele fala um pouco sobre TDD, né? Dá um pouco sobre motivações e conta um pouco sobre quais tipos de teste. Então a gente vai falar um pouco de como o TDD pode ajudar a gente, como que se a gente usa, como que a gente usa, se faz sentido e falar um pouco de testes das suas vantagens. Podemos seguir assim, né, Abraão? Com certeza, salvo. Ah, fechou. Então o livro dá um pouco, ele fala um pouco dos tipos de teste, onde são os principais que ele se coloca, que é os testes de unidade, unit test, os testes de integração e os testes de end-to-end, né? Que vai testar todo o seu fluxo. Você tem um overview, Abraão, para dar tipo desses tipos de testes? Qual que você acha mais importante, o mais complexo, o essencial, o não essencial? Boa. Acho que eu vou tentar responder o contrário, né? Essa do mais importante é bem capciosa. Acho que é bom entender, né? A gente depois pode colocar aqui uma imagem onde representa a pirâmide de teste, né? Bem famosa. E a pirâmide de teste fala, unit test é o basicão ali. Aí tem o integration test e o end-to-end test. O unit test você usa para unidade, né? Literalmente, uma função ali, um método ou uma feature pequena, a ideia é isso, né? Coisa singular. Um exemplo, né? A gente tem uma classe de um produto, né? E aí eu preciso verificar se esse produto tem certas validações, tudo mais. Opa, beleza, cara. Eu crio sei lá, um método para isso. E eu testo esse produto é válido mediante as suas inputs, né? Então, sei lá, é isso, assim, um teste de unidade. Teste de integração, cara, você precisa testar as integrações do seu sistema, como o próprio nome já diz, né? Então, só uma pergunta: o teste de Bom, unidade ele não vai ter nenhuma chamada externa ou chamar um outro método externo, uma classe externa, você vai sempre testar aquela unidade, né? E nele isso. você poderia, por exemplo, testar todo o tipo de entrada e saída, né? Por exemplo, você é um cara que tem ele tem alguns ifs ali, tem 3 ifs de acordo com o input e a saída de acordo com esses 3 ifs. Então, esse teste de unidade para estar bem testado, você faz isso do tipo, você testa ele com todos os cenários possíveis? Você costuma fazer Bom, isso? a, é mais do que necessário isso, né? Na unidade eu não posso ter qualquer integração. Então, se eu precisar, um exemplo de teste, né? Eu tenho um user case e eu preciso testar. Esse user case é um carrinho, né? Um kart ali do e-commerce. Aí eu vou ter a funcionalidade de adicionar produto. Eu vou ter a funcionalidade de remover produto, né? E aí na funcionalidade de user case focado em adicionar produto, eu tenho que verificar que aquele produto está em estoque, sei lá. Vamos dizer que precisa fazer essa validação. Aí, beleza, eu vou lá e eu preciso fazer esse chamado no banco de dados ou no API. Cara, eu vou mocar aquilo ali. Eu não posso ter chamadas externas. Eu não posso Mas depender de esse, nada. mas esse não Nada. seria de integração, correto? Não, isso seria de Desculpa, unidade. não seria de unidade, né? Não, então, eu estou mocando a chamada de API e a chamada do banco de dados. Moquei de unidade. Então, polêmica, eu já discordo. Boa. Eu coloco esse aí como eu coloco esse aí como de integração, mesmo que você moque, entendeu?
mesmo que você moque. Eu coloco o teste de unitário, aquele que você não tem dependência de nada. Você vai adicionar um produto no carrinho, você precisa adicionar na lista, entende? Aí você verifica lá se o produto já estiver na lista, você não adiciona um novo produto. Essa que é a regra, por exemplo. Você não tem chamada nenhuma externa, sacou? Você só tem interação na sua lista e validações para saber se o produto não vai ser repetido. Então, meu teste de unidade primeiro teste, adicionar um produto. Esse é o primeiro teste. Está adicionado. Aí a minha validação o produto foi adicionado? Foi. Aí o meu outro cenário vou adicionar 2 produtos diferentes e os 2 têm que estar lá. Adicionei 2 produtos e os 2 estão lá. Adicionou 3 produtos e 2 são iguais. O tamanho da lista tem que ser 2, porque não pode ter repetido. Unitário. Só testa aquilo, não tem nada de integração com classe. No meu ver, quando eu preciso mocar ou fazer algum stub da vida, já é um pouco de integração, entendeu? Mesmo que eu moque. Então, aí a gente vai ter que filosofar, e aí por isso que eu acho que é uma polêmica, sobre o conceito de unidade, né? Um exemplo, tenho trabalhado bastante com React e eu tenho verificado o teste. Cara, a unidade no React é um componente, mano. É um componente aquilo ali. E, sei lá, do Node.js em Python pode ser um módulo. Sei lá, em linguagem mais mainstream, como C#, .NET, e geralmente é uma classe. E o user case nada mais é que uma classe também. Então eu posso mocar aquilo ali, porque eu não estou dependendo de nada. E eu sei o resultado que vai sair, tá ligado? Eu sei que aquela outra dependência da classe que ele está tendo, eu tô jogando um valor que eu já sei. Então, de fato, eu não estou testando aquela funcionalidade, porque eu já sei que aquele valor vai ser true, tá ligado? Eu sei que aquele retorno de produto repository get, o produto by ID, exemplo, eu sei que eu vou dar um ID e vou trazer o produto. Então, não tem um teste naquilo ali. Então, minha visão... eu já coloquei esse cara como integração aí. Assim, formulei ele como integração. Por quê? Teste de integração, eu costumo testar o 2 cenários, assim, entendeu? E garanto que eu testei todos os cenários no unitário, entendeu? Tipo assim, eu não vou testar todos os cenários de novo na integração. Eu vou testar, por exemplo, eu vou testar se eu adicionei o produto e ele não está repetido, unidade, eu vou testar todos os cenários na unidade. Por quê? Porque é mais fácil de testar, mais rápido. E aí, de integração, talvez eu faça um caminho feliz, um caminho triste ali, um caminho que vai dar erro e teste isso aí. Mas não vou testar todos os inputs possíveis. Todos os inputs possíveis e outputs eu vou testar de unidade, que é aquele valorzinho pequeno. E no de integração, eu moco de unidade, quando ele chama, entendeu? Eu costumo fazer dessa forma. Porque aí eu estou garantindo que na unidade eu faço mais testes, moco, não preciso mocar e eu consigo garantir ele. E no de integração, como eu tenho essa segurança aqui, que eu testei todo o meu unitário, no de integração eu consigo testar mais, tirar o pezinho do freio, posso dizer assim? O que você acha? Ou você costuma testar tudo mais no integração? Acho que não tem certo e errado, não. Tá? Da visão do Walter, é porque para mim, se eu moquei, eu não testo, né? Eu não testo aquele fluxo, porque eu já sei o resultado. Eu tenho uma entrada e uma saída. E é isso. Então, unidade é muito mais fácil você criar teste, porque você não precisa nem criar toda essa infraestrutura que envolve a questão da execução desse teste. Você colocou lá os stub, os mock, enfim, essas coisas, já era. Então, e de integração, o que você acha? Bom, integração, eu acho o mais importante, em minha visão, de um teste de unidade. Como assim, Abraão? E tal, sei o quê. Porque no teste de integração eu vou ver se a coisa está funcionando mesmo, né? E vou ver principalmente falha, né? A gente principalmente quando a gente está trabalhando em sistema distribuído, não necessariamente microserviço, mas sistemas que se comunicam e tudo mais, eu preciso ter uma tolerância falha bem grande, né? Eu preciso sair desse caminho feliz. No mock, mesmo que eu teste, e eu amo especialmente trabalhar com parâmetros no teste, tanto sei lá, nos 2 stacks que eu mais trabalhei, ali no Python e no C#. Cara,
eu sempre gostei muito de trabalhar com parâmetros ali, onde aquele teste, ele testava todos os caminhos. Cara, tem 20 if, vai testar os 20 if lá. Enfim, isso em qual teste? Em teste de todos os testes. Todos os testes. Todos os inclusive testes? Integração e de unidade. E aí o ponto que você vai dizer, cara, mas é muito custoso. É custoso, né? Aí é bem trabalhoso. Mas para mim, o teste de unidade, muitas vezes, ele esconde alguns erros, né? Porque tá esperando aquele resultado, tu não foi e tal, mas tem coisa que acontece, principalmente em APIs. Por exemplo, tu chama uma API e tu sabe que tu trata lá 500, é uma API é um post, tu tá criando uma entidade, tu fala, se é post, é idempotente. Aí tu manda a primeira vez, ele vai lá e dá tudo certo. Tu manda a segunda vez, tu deveria também dar o mesmo resultado, né? E aí, só que na realidade, quando tu manda aquele dado que deveria ser criado, outra entidade, não, ele retorna o mesmo ID do anterior, entendeu? Tipo, em algo que deu race condition, cara, está falho, né? O teu teste falhou. Se eu tô criando se é post, cara, toda chamada que eu tenho que criar tem que me retornar um ID novo. Ou se sei lá, tem uma chave, deu pau, beleza, ele retorna um erro e papapá. Mas, cara, no post a ideia é que, cara, eu consiga poder criar um dado a cada chamada que foi enviado. Então, esse ponto eu preciso testar. E muitas vezes a gente no teste de integração não vai fazer, no teste de unidade você não vai fazer isso. E fora que várias APIs que a gente tem entrega, não tem o HTTP, não segue o fluxo de HTTP correto, né? Então você tem que fazer isso, e várias vezes eu peguei refactor, fiz refactor no meu código pós testar esses fluxos aí. Eu acho que o Abraão tem a visão dele de testar massivamente em integração e massivamente em unidade. Eu costumo testar muito mais em unidade, sacou? Do que testar muito mais em integração. Se eu consigo... É porque às vezes a gente está testando as mesmas coisas e não vai tanto sentido testar na integração o que eu já testei na unidade. Assim, minha visão, porque na integração você vai ter muito mais custos, né? Outra coisa que a gente discorda aqui é que se eu já tenho o mock, eu já considero como integração. Até porque mocar é mais custoso ainda. Mocar é sempre complexo, e cada mock é de um metro que eu já testei unitariamente, que eu já testei todos os cenários. Mas eu fosse num projeto que cobra a gente teria que chegar no consenso para saber quais features seriam mais essenciais para testar mais integração, e unidade ali acho que é obrigatório, né? Testar sempre em todas as partes, todos os cenários possíveis. Integração a gente teria que chegar num bom senso como um time ali e falar, isso aqui faz sentido ou não, né? Acho que é isso. Mas aí que vem daquelas vantagens e desvantagens de teste, né, Bruno? Vantagem. O que você acha de vantagens de testes e desvantagens, né? Eu já coloco aqui, dando a minha opinião. Vantagem segurança total, porque codar sem testes é muito ruim. Cada deploy que você faz com o coração na boca, entendeu? Você pode quebrar algo muito fácil. O teste vai te ajudar muito em refactor no futuro, e você vai precisar de refactor, tá? Isso o seu código de hoje já está antigo, você vai precisar de refactor, só o teste ele vai conseguir garantir isso, e você vai conseguir entender o seu negócio pelos testes. Faz um exercício, pessoal. Se você tem dúvidas sobre regras de negócio, vai no seu teste primeiro, não precisa ir no código, entendeu? Se você não conseguir entender o seu teste está escrito muito, muito ruim ali, ou você não tem teste suficiente para você entender. Porque o teste devia guiar você na regra de negócio. Acho que seria fácil. E de desvantagem é o tempo, né? O tempo é mais tempo no tempo de desenvolvimento. Às vezes você está numa pressa danada, você sobe alguma coisa sem teste, porque você precisava, porque teste leva tempo. E quanto mais tiver integração, mais tempo ainda, né? Concorda, Bruno? Totalmente, eu acho totalmente. E o grande lance do teste de integração e de unidade
é que o build fica muito demorado, né? O deploy custa muito. Para mim, o tempo de desenvolvimento, hoje a gente tem um ferramental bem bom, principalmente quando a gente fala de stacks como Python e Node.js, isso é muito mais rápido, né? Sendo que o build fica muito custoso. Isso é extremamente ruim, dependendo da aplicação, porque você precisa ter uma map rápida e papapá, somente quando tem erro e tudo mais. Então tem que se pensar nisso, né? E acho que tem um ponto para falar sobre a gente chegar no consenso, né? A ideia é chegar no consenso. Isso que o Brown falou de tempos de build, quando você tem muito teste de integração. Por isso que eu falo que por muito teste de integração, às vezes pode ser ruim, entendeu? Tipo, o seu tempo você depende de coisas externas, banco, a pirâmide, né? Onde você vai ter mais testes da unidade, integração e end-to-end, pior ainda, mais tempo você vai levar. Depende muito dos fluxos essenciais que você vai ter. É sempre o consenso do seu time, né? Mas, de fato, testes é melhor, e até para melhorar o design da sua aplicação, né? Tem mais alguma desvantagem e vantagem que você vê aí, Abrão? Cara, acho que o meu ponto é o que você falou, sabe? Se você olha para os testes, não consegue entender seu projeto, assim, é complexo, né? Eu recentemente entrei num projeto, a primeira coisa que eu fui olhar foi teste. Para mim, teste é documentação. Boa. E para mim sempre tem que estar atrelado, né? Tipo, mesmo que tiver uma doc, eu acho que é legal também e tal, assim, em determinados fluxos, principalmente fluxos cruciais ao sistema, ou fluxo meio capicioso, fluxo que precisou ter que fazer uma gambi ali para poder rodar e funcionar e papapá. Cara, isso precisa estar documentado e tem que ter teste. Assim, a ideia é essa. E como o Walter falou, mano, teste custo, e aí entra o custo de tempo do desenvolvedor fazer, e entra no custo de builder ali, né? Eu preciso que minha aplicação seja o run o mais rápido possível, cara. E aí você pode fazer teste de integração. Eu já vi loucuras nesse nível assim, cara. Eles são skipados, esses testes, e tipo, testou em ambiente de environment, de dev, testou no ambiente que é homologue. Quando o build para produção é escolhido alguns testes para rodar, só os cruciais, e o resto não usa. Muitas vezes eu já vi isso acontecer porque esse ambiente pré-prod não existe, né? Não tem algo que consiga simular isso, né? Você consegue testar em dev, ou você consegue. Então o teu teste não vai fazer sentido, né? Tipo, total. Eu já fiz esse teste em homolog. Muita empresa não tem esse outro ambiente de pré-prod, né? Tipo ali que é onde vão fazer esse teste real, tá? Mano, esse teste morre ali, tu não faz mais, né? Então, e não vai mudar, né? O código é o mesmo, entendeu? E o dado é sempre mocado no final do dia. É teste, né, mano? Tu não tá usando em produção. Por isso que existem outras técnicas, como o teste AB, de Canary Deploy, aí vem o Blue Green, tudo mais. Então, isso aí, teste de produção é esse tipo de teste, mano. Tudo o resto não é teste. São testes. Concordo. Talvez só quando você precisar rodar todos os testes seja quando você for para produção realmente, mas quando você tiver staging ou dev, faz sentido você dar uma skipada, entendeu? Nesses testes. Acho que faz sentido. E, para finalizar, questão de experiência que você tem. A gente fala muito de TDD, entendeu? Fala muito sobre isso. É uma cultura que você tem hoje de escrever os testes antes do desenvolvimento? Como que é? Porque todo mundo fala de TDD, mas é realmente seguido? É melhor ser seguido? O que você vê sobre isso aí? Qual que é a sua experiência com isso e a experiência com teste em geral aí, Abrão? Sim, eu acho que depende, né? Pra mim, eu nunca... Hoje eu tô numa posição que eu influencio as pessoas e eu tive alguns one-on-ones recentemente, e aí, cara, o deve falar, não sei o que é que você recomenda do TDD. Eu falo, cara, você precisa testar o seu código. E você precisa entender que é o seguinte, cara,
Em algumas squad e em alguns times tem o QA. Se o QA testou ali, cara, a tua parada e pegou bug, cara, tu errou no código, tu errou teus testes. Se tu fez teste e o QA pegou o teste ali, tu falhou. E aí, normal, a gente vai falhar e é isso. Mas se fica aquela coisa direto e coisas muito bestas, teu teste não segura em nada. Tá? Tipo assim, tu fez para fazer, só para aumentar o coverage. Para mim, isso é pior do que não fazer. Então a ideia, mano, não importa o que tu vai fazer. E aí o TDD vem muito para resolver esse problema. Tu criou teu teste primeiro ali e aí tu não fica enviesado. Muitas vezes eu já crio um teste, tipo, cara, eu vou criar um user case de, sei lá, adicionar tal coisa. Mano, vou lá, já crio o teste, tá lá, falhando. Você costuma criar um teste primeiro? Você costuma criar um teste primeiro? Eu peguei essa mania mais recentemente, né? Mas minha ideia é tipo, cara, eu vou começar a codar, eu já sei quais são os user cases que vai fazer. Baseado em quê? Tu tem a tua task, tu tem um critério de aceite e tu sabe o objetivo que vai fazer. Então tu tem que ter isso antes de codar. Só é a minha principal dica do cara, só vai codar quando tu tiver os user cases e o teu fluxo. Cara, é isso aqui, beleza, vai lá, anotou. Porque, mano, não precisa tu criar um teste, né? De fato, às vezes é muito mais fácil tu codar e depois tu testar, tu cria lá um annotation do teste, né? Tipo, ó, faz teste, colocou lá o teste e escreveu o nome do método. E aí, beleza. Tu vai criando o teu código e tu vai tendo essa noção. Cara, isso aqui é o que eu preciso, e aí tu vai criando teus parâmetros de teste de acordo com isso, né? Quando é linguagem muito mais tipada, tu vai lá e cria interface. Cara, eu gosto do DDD, mas eu nunca vou dizer assim, cara, siga sempre antes ou não siga, né? Depende do que você tá confortável. Eu gosto muito da noção de, cara, tu tem que primeiro saber o que vai testar. Boa. Essa é a primeira coisa. E aí, a metodologia que tu vai usar antes ou depois, né? Eu acho que também é bem, vou falar bem bullshit, assim, falar, não, o cara só faz TDD porque tem que testar antes, tal. Às vezes testar antes é um saco, pra falar, ser bem sincero, é um saco do caramba. Às vezes você tá pensando na implementação ainda, você fica naquela ansiedade, pô. Eu acho que o objetivo é o que você falou, entender a sua task, entender o negócio que você vai codar, fechou. Você entendeu o negócio, tanto faz se você vai escrever o teste antes ou escrever o teste depois. Acho que tanto faz. Você entendeu o negócio? Cara, eu costumo implementar minha solução ali com base nisso e criar os testes a partir do que eu sei do negócio, ok? Porque não adianta nada você criar o teste antes, sendo que você não sabe de negócio, você vai criar o teste errado. Você vai pensar que está sendo protegido, mas não. Não quer dizer nada criar testes antes que você vai ter um melhor design, entendeu? Porque eu até costumo escrever minha implementação e aí, pô, se eu tô escrevendo o meu teste, está sendo complexo para escrever, nossa, precisando mocar muita coisa, tá sendo difícil, a minha implementação tá errada. Aí eu já vou dando aquele refactor e vou adaptando o teste sempre nessa linha, mas não diria que seria a regra escrever testes antes para fazer um bom código. Primeiro, como você falou, Abraão, certinho, é entender o negócio antes de realmente codar e escrever qualquer tipo de teste. E essa parte aí é o que o TDD prega, né, mesmo, né? Tipo, você criou o head ali, e aí o que me fez mudar cara, na minha vida, eu sempre criei teste de integração unidade, depois, muito normal, e às vezes eu faço isso, não. Mas o que me faz criar o teste primeiro é que eu tenho uma noção do que eu vou fazer, né? Tipo assim, eu crio basicamente o teste. Aí quando eu vou lá e faço, teste all, mano, já tá, eu sei que eu tenho que criar esse teste, então eu vou lá e crio isso aí. E aí foi uma coisa que me ajudou para testar as coisas. Porque quando eu comecei a trabalhar com serverless, serverless a gente não tinha um ambiente muito bem legal no local. Cara, obrigatoriamente tu vai ter que testar aquela parada como tu vai ter que testar, tá ligado? Tu vai ter que fazer o mínimo viável ali para fazer o teste. Porque tu precisa
é testar teus endpoints, e aí testar teu fluxo. Então, cara, não tem muito para onde correr. Então, eu peguei muito disso, né? Mas, tem cenário que é muito mais fácil. Tem uma API ali que roda no Docker, e aí, cara, tu sobe o Docker e faz o teste, e é bem tranquilo, né? Mas, cara, para mim, esse fluxo de... Aí não importa, né? Beleza, tu tem teu teste pronto. Mano, tu vai fazer refactor do teu código. É meio que... Beleza, e mais importante que isso, primeiramente, cara, tu entendeu bem a tua teste, tu entendeu o definido of done, tu entendeu o que tu vai fazer? Mano, pegou isso aqui, sei lá, anota no papel, velho. Beleza, o que eu tenho que fazer isso aqui, tá? E aí tu vai criar teus testes baseados nesse fluxo, beleza, funcionou e tal, e tu fala, cara, como é que eu consigo melhorar agora? E o que eu amo de teste, mano, eu fiz um refactor agora, a gente tava até conversando um pouco sobre isso, foi uma forma que eu implementei um código que precisava fazer uma certa inserção na base de dados, uma tabela da base de dados. E aí, nesse mesmo user case, depois, coisa que não acontece na vida de um dev, né, que a gente precisa atualizar aquilo ali, né, aparece uma nova task que fala, não, então, a gente precisa atualizar esse novo campo, que no final esse campo aqui representa uma nova tabela. Cara, e aí tu precisa fazer a transição, né, tipo, tu vai ter que abrir e fechar, em caso de erro, tu vai ter que fazer rollback e tudo mais. Cara, eu fiquei pensando, meu irmão, se eu não tivesse testado isso aqui, quando eu fizesse refactor, eu não teria a segurança. Então, quando eu entreguei, quando eu fiz essa mudança, rodei os testes, deu pau, obviamente. E aí eu fui lá, consertei os testes e tudo mais. Tá. E aí voltou os testes, voltou a funcionar. Então, isso que é a magia do teste. Ele entra com custo inicial, mano, mas depois ele se paga muito rápido. Então, se você constrói o software com um teste, e aí eu não vou ficar falando para fazer PDD aqui e tudo mais. Eu gosto de fazer o teste, mas eu não... Cara, tem gente que implementa as coisas, o teste vai implementando, vai criando os mocks, vai criando as integrações e tudo mais. Aí fica aquele linguição lá do teste, né? Aquele códigozão gigante, e depois vai implementar. Aí eu não gosto dessa metodologia. Mas, assim, eu recomendo vocês lerem, porque você pega muito insight, principalmente para entender o código, e crie os... Sim, eu recomendo sempre criar o nome do teste primeiro, e aí começa a codar. Isso me ajudou muito e me faz obrigatoriamente criar teste, sabe? Entendi. E a última parte aqui seria, assim, teste também é código, você tem que ter arquitetura, tem que ser reutilizável, tem que ser de uma forma bem escrita, entendeu? Não é só porque está na fase de teste que você não vai se importar com uma boa qualidade de código, entendeu? Porque teste mal escrito, sem orientação, por exemplo, até orientação objeto, sem reutilização, boas práticas de programação no teste é crucial e é obrigatória, saca? Porque depois a gente começa a ter os testes que repetem várias coisas de código, é um copy-paste, e aí sem arquitetura nenhuma, sem design nenhum de código, sem boas práticas, é muito difícil dar manutenção nos testes. Então, meu recado eu sei que os testes não estão no seu codebase principal, ou seja, não vai para produção aquele código, mas ter uma boa arquitetura de teste, ter boas práticas de programação nos testes também é principal e fundamental. Bruno, para encerrar aí, o que você tem a dizer sobre isso aí? Mano, acho que falou tudo. Teu teste depende sim, tu precisa gastar tempo criando uma qualidade, especialmente quando se trata de teste de integração, sabe? Tipo, eu tive que criar todo o arcabouço, né? Como se diz, dos testes de integração desse novo projeto que eu tô trabalhando atualmente. Cara, primeira coisa que ia fazer todo teste eu preciso criar. Todo método que foi testado ali, eu crio um teste, né? Eu preciso iniciar um banco de dados e eu preciso matar esse banco de dados. Saca? Poxa, como assim, Abraão e tal? Cara, o teu teste, esse
esse método aqui que testa XPTO, o XPTO-B, que é um segundo teste, não tem nada a ver com ele tem que ser totalmente autônomo. Então, cara, remove tudo, tu não precisa garantir. E às vezes você já peguei projetos que, cara, a galera criava um banco de dados no Docker, não recriava a cada teste. Cara, isso aí pode dar vários problemas, né? Tu deletou, aí quando roda ali em paralelo, aí tu começa a ter teste fantasma, acho que tem outro nome agora que eu não... Começa um teste interferir no outro, né? Os dados de outro teste, o cenário de um teste, tem dados resquícios de outro teste, aí não pode dar errado, né? Acho que o principal cada teste tem o seu cenário, os seus dados iniciais, o seu arrange, depois a sua act e depois o seu assert, né? E tem sempre sair com eles limpos, né? Mais ou menos assim, né? É tipo flag test, eu acho que dá um nome para isso, né? Tipo, ele tá funcionando e daqui a pouco não funciona, né? Você roda 3 vezes, ele funciona 2 e dá falha nenhuma, né? São... eu esqueci o nome agora, mas Flag test. Flag. Então, esse tipo de teste é o pior teste do mundo, mano. Porque, tipo, cara, tá funcionando. Ele funciona às vezes e na outras não, né? É horrível. Exatamente. E esse intermitente teste é horrível, porque você nunca sabe se é verdade ou não, se o teste está funcionando ou não. Então, isso é a pior coisa do mundo. Então, cara, cria uma estrutura bem boa para isso, né? E não deixa um teste interferir no outro, né? Totalmente. Então, é isso. Tem que criar baseado nisso. Então, tenha cuidado com os seus testes. Use factors, mano. Use factors. Eu super recomendo. Use factors. Principalmente em Python aqui, cara. A gente tá lendo esse livro, né? Esse é o capítulo sobre teste, né? E ele não fala sobre isso. Ele cria, de fato, domínio lá. Cara, mas vou dar 2 livros aqui que você precisa ver. A Factory Boy e a Faker. Que Faker vai ajudar você ali, dependendo dos teus testes, nem precisa usar a Faker, você usa o Factory Boy para tudo lá. Mas, cara, você já cria teu teste, dá um create builder, tipo, no exemplo lá, que ele vai testar os batch, ele vê se tá alocado, ele cria na mão, né? Então, isso é ruim, porque eu quero deixar a coisa automática. Então, eu vou lá na Factor, batch, Factor, pronto, create. Eu quero quantas? Passo o site lá e já era, sabe? Então, tem que pegar as boas práticas de teste. No Python, você, cara, evita usar coisa que eu sempre venho reclamando nos times que eu atuei. Cara, eu tenho um is not none, saca? Eu tenho um is none. Cara, tu faz isso no if? Não. Tu faz como? Se eu quero saber se aquilo não é none, né? Eu boto um not antes. Então, porque você também não usa essas boas práticas no acerte ali, né? Não precisa, e até no livro ele dá esse exemplo, né? Is not known. Mano, não precisa, arranca aquilo ali e só deixa o acerte funcionar, né, mano? Então, esse tipo de coisa... nos acertos, você fala? Então, eu acho que esse é o grande lance. É você ter o mesmo cuidado que você tem no teste, você tem o código, você tem no teste. E aí tem que seguir as boas práticas, né? Clean code, papapá. Então, é isso. Então, acho que talvez é o capítulo que muito importante, talvez o mais importante assim, e use, pelo amor de Deus, sempre use parâmetros. Não cria teste, tem gente que fala, meu código é muito top. Eu criei vários cenários de teste. Mano, na verdade, E você copiou e colou, né? Exatamente. O que o Abraão quer dizer aqui, só para... Acho que quando você tem vários cenários de teste, às vezes você copia os testes, copy-paste, vai colando lá, e o que muda é, por exemplo, os parâmetros lá
eu quero que retorne pending, se eu fazer isso, quero que retorne accepted, por exemplo, ou finalized num pedido. O que você pode retornar criar um teste só que a partir de parâmetros você fala assim, ó, esse parâmetro de input, o meu expected dele é esse, né? Basicamente é isso. Eu concordo, Abraão, concordo. Ele no Python é o PyTest de parâmetros lá, ele é um pouco difícil de entender no começo a mecânica dele, mas uma vez que você pegou, você nunca mais vai criar um copy-paste no código. Não faça isso, né? Exatamente. Não dê copy-paste no seu código e mudando um negocinho só, que é o seu expected e o seu input. E use e abuse dos parâmetros, né? É super importante. Você vai ter um teste, uma classe de teste muito mais coesa, né? Você vai mostrar os cenários de fato ali para o seu usuário e para os seus colegas de trabalho, vai facilitar o review. Várias vezes, quando eu tenho dúvida em um determinado fluxo, cara, eu uso o teste e é isso. Então, esse é um overview, eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se discordar, comenta aí. Se não concordar, se concordar, comenta também. Então, enfim, vamos melhorar essa discussão. Pô, bom, Abraão, boa discussão aqui. Discordamos de uma parte, concordamos em outra, mas no final de tudo, sempre usar Factor Boy aí que vai dar tudo certo, né? Tamo junto, pessoal. Encerrando mais um capítulo aqui. A gente se vê no 6º. Tamo junto, Abraão. Obrigado pela companhia. Valeu, amigo. Tamo juntão, hein? Valeu.